Tenho certeza que todos que aqui estiveram vão ter muito prazer de poder ajudá-los. Inclusive, ontem à noite, algumas pessoas disseram que lamentaram que o Dr. Sérgio Batista tivesse tido tão pouco tempo para falar. Né? Algumas pessoas disseram, poxa, a gente percebeu que ele teria muitas informações para nos dar. E eu acredito que sim, porque ele é um deputado bastante conhecido e da área do poder público, ele é doutor mesmo, né? É um concurso. Então, eu queria dizer para vocês que vão fazer outros eventos em outras cidades, se interessarem pelo assunto, e alguém aqui me falou, foi não? Tá. É sobre o assunto que eu estou falando? Tá, eu já vou dar, já. Eu queria só colocar à disposição doutor Antônio Sérgio Batista. Bom, está pronto aí, Lucas? Você pode responder já? Bom, já que ele consertou agora, eu pediria, Stéfano, por gentileza, olha, nós temos o primeiro companheiro lá, que é da Bahia, que representa a Vera, é isso? Viu? Vamos ver enxergando bem. Depois eu tenho aqui da TED. Olha, nós temos 15 minutos para poder responder as perguntas. Por favor. Ele está aqui, olha, bem. Stefano. Ele está ali, ó. Levanta a mão. Aquele jovem está levantando a mão. Depois tem o meu companheiro, tem o José Emílio Pará, tem o nosso companheiro Espírito Santo, que vai sortear umas camisetas lindas no final. Aham. Enquanto vai rolando, enquanto o microfone chega lá. Chegou? Bom dia, Dalva, bom dia a todos. E queria pedir desculpa inicialmente por dois motivos. Primeiro, pela insistência, que eu não fiz nada mais do que a sugestão que a senhora me deu ontem, né, dizendo que se eu não insistisse para falar, quando eu podia falar, sob risco de apanhar, então qualquer dessa no meu direito. E segundo, pedir desculpa que eu não trouxe as cocadas de roxo, né? Eu cheguei até a trazer carajé, mas como vou atrasou, eu trabalhei ao meu alcance. Mas enfim, brincadeiras à parte, a colaboração que eu imagino poder trazer no exercício que o Roth, né, me deu, embora não tenha dado a cocada no meu poder de voz, seria no sentido de sugerir talvez a ANEEL, que pode fazer parte da pauta, ou diante de tantos projetos que estão por se implementar, fazer um uso mais adequado ou buscar uma aproximação maior com os órgãos de proteção e defesa do consumidor já instituídos do próprio poder público. Enquanto membro ocupante da carteira do PROCON, Salvador, Bahia, lá nós temos um vínculo muito forte através do regimento interno, garantimos uma cadeira. Enquanto membros do PROCON, eu percebo só colega de Montes Claros, Minas, e, por exemplo, muitas informações sobre a baixa renda, os efeitos ou impactos, por exemplo, nós temos também plataformas de trabalho que, junto com a Senacom, que é quem coordena todo esse programa, nós temos relatórios diários de atendimento, tipos de atendimento, demandas de atendimento, e você consegue ter, através dos balcões do PROCON, seja na Bahia ou em outros estados, algo muito próximo da realidade do dia a dia, ou na linguagem do colega do Espírito Santo, na linguagem realmente popular de cidade, que de fato se sente. Então, nesse aspecto, eu queria fazer aqui também, me representar a doutora Graciele Leal, que é a superintendente do PROCON Bahia, para deixar as portas abertas e fazer um convite aos membros da ANEEL que venham até nós, do PROCON Bahia, para que juntos possamos instrumentalizá-los com as informações que forem necessárias e poder fazer uso, ou pelo menos ajudá-los a tirar esse projeto do papel. Aos demais conselhos, justamente por perceber a ausência de representantes do PROCON, a minha sugestão é que buscassem essa proximidade. Lá na Bahia, o PROCON ligado da Secretaria de Justiça, temos muito essa sistemática de parceria, né? E eu friso isso numa linguagem mais técnica e voltada de fato para a defesa do consumidor, a instrumentalidade do PROCON, porque por mais que sejamos todos membros de conselhos do consumidor, talvez tenha sido falha minha ou falta de atenção, mas eu não vi em momento nenhum alguém citar o Código de Defesa do Consumidor. Como foi dito o colega, por exemplo, do Ceará, que enfrentou os problemas, o artigo 6º, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor institui que o serviço público deve ser adequado e eficaz. A partir do momento que ele não é adequado nem eficaz e a verba vai desviada, é inconstitucional, ele é ilegal. O PROCON ele tem a legitimidade de dar início a essas ações públicas
tão bem quanto o Ministério Público, e poderia ser também mais um instrumento de força nessa briga. E nós ajudamos muito. Então fica essa dica, tá? A proximidade com o PROCON, o uso das informações que ele tem, principalmente por ser uma porta de acesso do público ao poder público. Então, eu imagino que essa seria a colaboração que, enquanto membro do PROCON, eu podia trazer a esse evento. Então, dona Dalva, te agradeço a palavra, ao colega, parabéns pela palestra, tá? E fica as portas abertas lá do PROCON Bahia, e do Conselho de Consumidores da Energia da Coelba lá Bahia também. Tá? Obrigado. Ontem no jantar, que ele falou, eu tive uma vontade de falar ontem, a senhora chamou o poder público, mas eu não tinha lugar para escutar. Eu falei, filho, quando eu não te dou espaço, toma. E eu estou tá? Predileção, falou bastante, acho isso ótimo, é assim que ser. Eu sei que essas ideias são comuns, todos pensam como você, mas tem que colocar pensando contrário ou de acordo, tem que separar, tá? Brasília, pode usar aqui o meu microfone? Tem alguém mais aí para falar? Tem? Então, Stefano, eu empresto o meu, você traz ele. Gente, bom dia a todos. Eu só queria fazer um comentário, viu, dona Dalma, que nessa audiência pública tinha eu e mais 4 conselheiros lá na ANEEL. E a gente, inclusive, deu a sugestão para o pessoal que procurasse o Alex, que está mais integrado com a gente, porque, pelo que a gente entende, esse assunto é muito importante para os conselhos. E eu queria, mais uma vez, parabenizar você, Lucas, e a direção da ANEEL pela sensibilidade que tem com os conselhos de consumidores, porque isso daí é uma integração. O que a gente pede, prontamente, eles atendem a gente. E a gente só tem que parabenizar. Obrigado. Duas perguntas. Uma, tem algum dos projetos tanto na eficiência energética como que visa a utilização, como o estudo do poder público, puxa sardinha, visa a utilização do LED para a iluminação pública? Vocês têm algum projeto já andando, já em andamento desse sentido, né? Por ser uma energia bem mais, consome bem menos energia e tal. E a outra pergunta era sobre a questão dos conselhos de consumidores. Se tem algum projeto de atendimento ao consumidor, algum software que vocês tenham lá que possa ajudar os conselhos de consumidores também no seu trabalho, né? Se tem alguma coisa escrita nesse sentido, e como a gente tem acesso ao banco de dados de todas as pesquisas que estão sendo pagas tanto pelos 2 programas. Tá? Vou começar pela segunda pergunta. Em relação ao acesso ao banco de dados, todas as informações, tanto do programa de eficiência quanto do programa de PD, estão disponíveis no site da ANEEL. Eu não sei se tem conexão esse programa aqui, senão eu posso demonstrar aqui mesmo. Porque o site, tem um link lá, ele fica no canto inferior direito. Ele fica logo na primeira página e ele já tem a listagem de todas as pesquisas de investimento, informações gerenciais, tudo disponibilizado lá. Em relação ao software de atendimento, existem vários projetos de funcionários que têm como foco o atendimento ao consumidor. Seria muito interessante se os conselhos, ao ter a proporção da sociedade de software, participassem também como uma entidade interveniente, por exemplo. E sobre a primeira pergunta, eu acho que eu esqueci, sobre a do LED, perfeito. A questão do LED, já propostas ocorreram, não me lembro, umas 5, creio que uma teve a receber favorável. O que aconteceu é que as primeiras
a lâmpada estava um pouco cara. E você comparou, você deu uma relação custo-benefício favorável. Só que recentemente eu vi um evento de fotônica, que a próxima geração de lâmpadas ele vai estar bem mais, o mesmo preço, vai ter uma maior luminosidade. Então eu creio que será a tendência para a iluminação de unidades consumidores o uso de lâmpadas elétricas. Talvez não nesse ano, mas talvez no próximo e na sequência. É uma tendência, realmente. Francisco Soares, eu sou presidente do Conselho de Consumidores da Companhia Energética do Maranhão, ACMAR, e subsecretário de Minas e Energia do Governo do Estado do Maranhão. Eu queria, a respeito do tema, convidar todos os presentes aqui a fazer uma reflexão que nós, no Estado, estamos fomentando que seja feito por todos os consumidores, quer sejam da área de saúde, da educação, os gestores do prédio público, não é? Porque implantamos agora, recentemente, um programa dentro do nosso plano plurianual, nosso PPA, que é gestão ecoeficiente de energia dos prédios públicos. O Estado gasta mais ou menos 12 milhões por mês em conta de energia e a gente espera reduzir essa conta para 9, 8 milhões a partir do ano que vem, quando o programa efetivamente começa. É importante essa demanda evitada, porque a energia mais barata é aquela que precisa ser gerada, não é? E que não precisa fazer pressões ambientais para que seja produzida. Mesmo que seja pela hidroeletricidade, a gente sabe que não existe uma geração totalmente limpa. Os impactos existem, não é? E a reflexão que eu convido todos os presentes aqui a fazer é que quando se fala em conservação de energia, quando se fala em eficiência energética, nós não podemos ficar presos somente ao horizonte do uso e do combate ao desperdício da energia em si. Não adianta a gente focar só, desliga a lâmpada, substitua os equipamentos por outros mais eficientes. Não basta. A mensagem, a diretriz é muito mais ampla. Ela envolve comportamentos, atitudes do dia a dia que não tem somente a ver diretamente com a energia elétrica. Eu vou dar um exemplo. Nas nossas mesas, o desperdício com alimento tem tudo a ver com a energia elétrica. Uma alface que eu desperdiço no meu almoço ou no meu jantar, aquela alface chegar à minha mesa, ela demandou litros e litros d'água, energia do transporte. Então, quando eu desperdiço a alface, eu estou desperdiçando energia. Então, a gente tem que alongar esse comando. A gente tem que mudar atitudes do dia a dia para poder concorrer com a conservação de energia e com a eficiência energética. Nós estamos despertando isso no Estado, estamos conclamando todos os funcionários públicos para que pensem dessa forma. Economizar energia não é só deixar a luz acesa ou o ar-condicionado ligado. Não. Economizar energia é não desperdiçar alimento, é não desperdiçar a água no dia a dia. E essas três coisas estão implicadas. Economizar energia é economizar água e é economizar alimento. Então eu deixo aqui esse convite à reflexão para que a gente possa, ao final, chegar a bons resultados de demanda evitada. Diminuem as pressões ambientais para a geração de energia, porque sem energia a gente não cresce. Sem energia a gente retorna às cavernas. Não é? Então é um bem precioso e muito mais do que uma atividade a ser puxada pelos conceitos, é uma atividade governamental. O principal responsável por eficiência energética são os nossos gestores da energia, são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Energia. E nós, consumidores, devemos sim ser convocados para ajudar nesse processo, porque estamos na ponta. E se a ponta não participar, se
as ações, as estratégias não forem capilarizadas, nada vai acontecer de importante e de significativo. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Marlon, eu sou secretário executivo do Conselho de Consumidores do Brasil. É que o senhor Francisco esqueceu de falar aqui as contribuições que nós encaminhamos para a notificação da resolução, né? E no sentido de tentar fortalecer a participação dos conselhos de consumidores, o Conselho de Brasília sugeriu lá para vocês, vocês devem ter recebido, que todos os projetos, né, que eles sejam apresentados, todos esses projetos que eles têm, sejam apresentados para os conselhos em reunião específica. Se vier a ser contemplado na resolução, os conselhos vão estar sendo elevados a uma condição de maior participação, maior integração junto à concessionária. Porque o senhor Francisco, o ex-presidente também do Conselho lá de Brasília, que conversa com outros conselheiros, dizem que acho que no passado teve algum uso desses. Por isso está mudando, né, a resolução. Alguns usos assim estranhos, né, desses valores de bloco. Então o Conselho entende que vai ser uma forma, se pudesse ser contemplado, se for colocado na resolução, uma forma de fortalecer todos os conselhos. E assim as concessionárias, quando vierem apresentar os projetos, todos os conselheiros vão ter o quê? Ciência até antes deles iniciarem. Bom dia, meu nome é Manuel Neto, sou presidente do Conselho de Consumidores da ANSA em Niterói, Rio de Janeiro. Só duas perguntas, Lucas. De que forma os conselhos de consumidores do Brasil podem participar na apresentação de projetos junto à ANEEL de eficiência energética? Sendo que os conselhos hoje podem até contratar consultorias técnicas através do seu campo, de que forma nós poderíamos estar apresentando esses projetos a vocês, sendo que vai ter toda uma sistemática que até ONGs podem participar, ESCOs, né, vão apresentar isso, vai ser aberto à sociedade, para que de melhor forma nós possamos, não vou dizer, ter uma prioridade na apresentação, né, mas sim uma participação efetiva dos conselhos nesse sistema. E uma outra colocação seria de que a ANEEL, foi até uma sugestão que eu dei lá na audiência pública, de que a ANEEL, nesse sentido, né, a superintendência de vocês, se aproximassem junto aos conselhos para divulgar essa nova modalidade da eficiência energética, para que a população possa participar também com ideias. Como eu, consumidor comum, residencial, posso apresentar um projeto ANEEL, não individualmente, mas coletivamente, através até dos conselhos de consumidores. Antes de responder, por favor, uma questão de utilidade pública, o nosso colega Bach perdeu ontem os óculos dele. Então, se alguém achar, por favor, ele que é a pessoa que está com o braço excessivamente curto. Seguinho. Bom, o companheiro, acho que a última pergunta, o companheiro lá de Espírito Santo, é isso? Não respondeu ainda. Desculpe. Espera a resposta. Em relação à participação dos conselhos na submissão de projetos, a lei determina que o projeto ele vai ser encaminhado à ANEEL pela funcionária. Só que com o novo instrumento da chamada pública, nada impede que o conselho, ele próprio, como pessoa jurídica ou por meio de um consultor, ele submeta uma proposta para a chamada pública. Caso não seja selecionado, você vai poder contactar a ANEEL, vai estar aberta para escutar o conselho, e você também pode diretamente via ANEEL, no de ofício, se comunicar. Agora, a questão do projeto vai sempre ter que ter a execução por parte da funcionária. Esse fato é a lei de como contornar. Respondeu? Está satisfeito? Então, por favor, pode responder.
Ok. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a mesa. Quero saudar principalmente a Dona Dalva, que carimbou o nosso certificado do próprio punho. Isso é muito importante para nós. Você certificou o nosso certificado do próprio punho, com a própria letra, né? Isso é importante para nós. É aquele negócio tecnológico do Brasil. Isso aí é muito importante. Eu vou botar na parede com muito carinho pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Quero saudar a respeito do Estado de São Paulo, que teve todos nós conselheiros. Eu estou trazendo aqui para vocês, isso foi bem falado pelo nosso palestrante, sobre eficiência energética, com relação a esse setor solar, né? Hoje nós estamos instalando lá no Espírito Santo, em parceria com o governo do Estado e na Casa Grande, 1.000 aquecedores solares, até gratuitamente para as pessoas, ele é um custo caro, de R$4.000, estou instalando, então as pessoas vão transferindo até vender, mas por falta de uma consciência de propriedade, não saber como usa a economia que ele vai ter durante o longo da vida com aquele vida. Então isso é uma conversa que estou trazendo para aqui, com relação que vai ter. Mas a gente sabe que alguns estados não absorve uma temperatura eficiente para transmitir uma água quente para a sua dependência, para a sua residência. A gente está dando regiões que não pode, acredito que seja instalar. Mas a gente trazendo essa experiência aqui para vocês, vocês está sendo pioneiro, as casas populares